Olá, boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos. Vamos entrando. Sejam bem-vindos. Hoje iremos receber uma super profissional, amiga muito querida minha, que admiro muito, a Gabi Andreoli. Acabo de saber numa super surpresa que eu vou deixar ela entrar, que eu quero parabenizá-la. Chu Wei Wei, olha o que eu acabei de escrever. Quer falar e escrever ao mesmo tempo? Olha aí, ó. Boob sendo boob, né? Já de cara. Quer se agilizar, colocar o comentário aqui, o assunto da live. Pronto. Já vou chamar a Gabi, gente. Hoje o assunto two-way stretch, que é um termo muito usado no Pilates. E a Gabi vai falar um pouquinho sobre a experiência dela, sobre a história dela e sobre esse termo que vem do mestre dela, eu acho. Cuidado para não falar besteira, né, Bubi? Conectando. Oi! Oi, já apareci? Sim, já Tudo apareceu. bem? Tudo. Que bom, chegou minha E vez. sim. Imagina que não ia chegar, né, Gabi? Eu fiquei muito feliz que chegou. É E muita gente boa para aí, conversar, né, amiga? é, é verdade. Que E bom. aí, que novidade mais Você viu? maravilhosa! Eu já contei para não, porque em algum momento da live eu ia ter que falar porque isso está na minha vida, né? Então eu falei, Ai, quer que saber? Acho que eu amor, já vou jogar. guria! Muito Parabéns! obrigada. Uma, Parabéns! uma Ah, surpresinha aí super bem-vinda. Planejada, estava nos planos uhum. desse ano, mas não foi super rápido. Ai, que bom, viu como era pra ser? Que legal, guria. É, Bah, fiquei agora a bem gente feliz. percebe que é um tempo bom, que se tudo ocorrer bem, vai nascer em janeiro, então também é um período bom, que dá para Ai, organizar o que resto do legal! ano. Estamos bem felizes. Eu imagino, que legal, parabéns, merecem. Obrigada. Para esse ano, né, trazer uma surpresa assim, É, esse ano cheio de coisas negativas, né? Enfim, então, uma coisa. desafios, né, Gabi? Uhum. Como é que estão as coisas por aí em relação a Ao Covid. Covid? É. Bom, o Paraná, a gente está desde março nesse vai e volta de decretos, né? Fecha, abre. Uhum. Porém, agora em junho e julho que tá, a taxa de infectados está mais alta aqui no Paraná. Então, Aumentou. mas assim, o número de óbitos está estacionado, então eu acho que também tem esse lado bom, né? Enfim, e estamos aí, né? Agora que está a, a, a taxa mais alta de infecção aqui. Tem que dar o pico, né? É, o pico chegou agora. Ai, que bom. Então agora é Então, só baixar. tá, só vamos esperar para cada vez ir diminuindo mais, né? Voltar à Certo. vida ao normal. O que que é normal agora, né? É, o novo normal. Mamãe. Ai, que legal. Bom, Gabi, Não tô lendo. Ah, fala um pouquinho de ti. Eu tenho um uhum, pouco curiosidade para saber um pouco da tua história pré-Jay. uhum, Eu acho que eu nunca escutei tu falar um pouco, né, como era a tua vida antes, né, a uhum, tua profissão antes, o que te fez mudar. Então, eu acho bacana uhum. começar por aí, te apresentar Legal. para a galera, né, também. E as histórias são muito parecidas, né? Agora, eu contando a minha, vocês vão perceber que é muito igual, muito parecida de quase todos que fazemos essa transição, né? Uhum, Bom, eu sou educadora física, sou formada em educação física, trabalho com Pilates desde 2006, que foi quando eu me formei. Final de 2006, eu já comecei a trabalhar com Pilates aqui na minha cidade, aqui em Toledo, quando eu retornei para cá. Antes uhum. disso, eu fui ginasta, de ginástica rítmica, por toda, né, de criança até me graduar em educação física.
e voltei para morar na minha cidade quando eu me graduei na Educação Física. Comecei no Pilates, como eu tive esse primeiro conhecimento do método, que era no método contemporâneo, meio que no susto, num treinamento, porque em 2006 o Pilates não era tão conhecido aqui no Brasil, enfim, pelo menos na graduação a gente não estudava ele, não ouvia falar. Então, quando voltei para cá, fui convidada a trabalhar com o método e fui aprendendo e trabalhando, e assim foi indo. Em 2010, eu abri meu próprio estúdio, continuei com o contemporâneo por algum tempo. E em 2015, me veio uma grande necessidade de ter mais embasamento, né? Um certo cansaço de montar aulas, de pensar muito, né? E acreditando que o método era mais do que aquilo que eu conhecia, né? Porém, era muito difícil o acesso a tudo isso. Então, procurava pela internet, né? Poucos cursos no Brasil também. E na época eu encontrei um workshop no método clássico e isso já não pensei duas vezes, já me inscrevi e fui. Na época era a Rose Kinchenbaum, que tem um estúdio em Nova York, na sala do Joey. Aqui no Brasil. Isso, ela veio para o Pará. Ela esteve no estúdio da Alessandra Magalhães. Então, fui para lá e já foi muito bom. Já me abriu, já me deu uma visão de que era uma linha, uma coisa organizada, que os exercícios tinham nome. Parecia a louca das anotações. E voltei assim, bem levemente assustada, né? Porque eu queria ir muito feliz, vendo que tinha um... Parou? Travou, Será que gente? travou? Travou um pouco, mas não sei se é o meu ou se é o teu, Gabi. Voltou. Beleza. Então, de lá para cá, não parei mais de buscar esse conhecimento, né? Em 2016, eu já procurei um curso de formação e fiz minha formação com o Rodrigo Nanô. E continuei sempre estudando, praticando, descobrindo muito com as minhas próprias práticas. O que as pessoas fazem hoje, muitas, né? Do Pilatesology também, estudar por lá. Eu fiz muito em 2016, em 2017 e foi uma coisa maravilhosa para mim. Eu aprendi muito por ali. E, bom, fui trabalhando, fui fazendo essa transição dos meus equipamentos, do método, primeiramente do método, né, com os meus alunos, começando a ensiná-los a praticar dessa forma, e depois os equipamentos, e fui trilhando esse caminho. Gradativo. E eu percebi que todos gostaram, todos sentiram mais conexões e correção e organização mesmo, né? E o corpo deles também foi evoluindo com isso, melhorando, né? Então, foi uma grande mudança e um certo alívio, né, para mim. Foi uma coisa libertadora começar a trabalhar com o método como ele é, né? Eu falo que é fácil trabalhar com Pilates clássico. Não é fácil, mas é fácil. Tem os dois lados. É muito estudo, o caminho é muito longo, a gente tem que treinar, se dedicar muito, estudar mesmo, mas depois se torna tão fácil e tão mais leve, né, trabalhar, porque acaba aquela Tu tem questão um caminho, de pensar muito, né? Você conhece o método como um todo e você vai cada vez ficando mais aguçado em analisar o seu aluno e saber o que é apropriado e bom para ele, né? Então, é um longo caminho que facilita a vida demais. Então, é muito, muito bom. Vale demais a pena. Eu sei, né? que bom, que legal. Isso, então o Não começo sabia foi que assim. da tua formação com o Nanô. Não, 2016. Eu fiz os módulos, né? Eu não fiz aquela formação completa, fiz os módulos. Não tinha como eu ficar tão fora do meu estúdio, né? Naquela época. E foi muito bom. Foi a minha formação, foi a minha vontade própria de saber e saber mais, né? E descobrindo. E em 2017,
eu e meu marido fizemos uma viagem e a gente estava bem mais ou menos com a ideia de ter um filho naquela época. Eles estavam começando a me cobrar, mas eu ainda sentia que eu queria muito mais no meu lado profissional, né? Uhum. Então, a gente fez uma viagem e lá eu conversando, enfim, com uma amiga, muito amiga minha, que moramos juntas muitos anos quando ginastas. Ela mora em Portugal. E eu comentei isso com ela, né? E ela falou, não, dá tempo, vai estudar, vai procurar, né? Eu queria uma formação fora do Brasil. Uhum. E nessa mesma viagem eu estive com a Mariana e o Miguel em Barcelona, fiz aula com eles, fiz aula com o Fabian. E Queridos, conversando com a sim. Mária, ela super me incentivou a procurar o vintage, porque era a minha vontade, né? Eu já havia pesquisado muitas vezes, eu já havia pesquisado em 2016, em 2017, mas cada coisa tem o tempo certo. 2016 não seria o tempo certo, eu não estaria preparada. E 2017, então, eu cheguei no Brasil, voltamos, e foi Que muito massa, rápido. Gabi. Uhum. Eu digo que foi um presente de Deus, assim, porque eu muito mais achava Acredito. que eu não iria passar. Porque a gente chegou em outubro e lá pelo dia 10, aí eu consegui ainda marcar minha prova de acesso. Até a Marian falou assim, veja se ainda dá tempo, porque tem um período, né? Sim. As provas iam até 4 de novembro. Eu cheguei dia 10, marquei minha prova de acesso para o dia 28 de outubro, treinei. Enlouqueceu. Treinei 3 vezes porque eu estava ficando tão dolorida, porque nós ficamos dias fora, voltei, eu Uhum. não estava aguentando muito treinar, então eu treinei o Reformer, o Assessment era Reformer, e eu treinava muito mentalmente, toda hora. Então, porque para Uhum. ficar bem gravado, as transições bem organizadas. Beleza, marquei minha prova de acesso, foi dia 28 de outubro, abri minha câmera, estava lá a Sandy e o Fernando Sadir. Não bastava um só, né? Hum. Aí talvez, porque foram muitas trocas de e-mails, né? Muita coisa, até você marcar uma prova de acesso, tem outras coisas antes também. Uhum. E eu havia colocado, não sei, o Fernando estava lá já, porque quem vai para o Vintage sempre acaba voltando, né? É um estudo Uhum. continuado. E ele estava ali do lado da Sandy, para também talvez ajudar com o inglês, né? Enfim. Claro, E claro. isso, deu tudo certo. Fiz minha prova e fiquei esperando. 2 semanas depois veio o e-mail, meu nome estava lá, quase caí para trás. Imagina. Meu Deus. Foi muito bom. Foi um grande presente mesmo e Uhum. sonho realizado, com muito suor, muito esforço, porque foi um ano bem, né, bem sofrido em vários pontos, né? De organização, de treino. Quantas idas para lá, Gabi? Foram 4 idas. Cada módulo Uhum. eram 8 dias. Uhum. Então, eram 10 dias que você pelo menos 10 que você se ausentava. Então, organizar o estúdio, né? E a cada módulo, prova de acesso. Então era muita coisa a cumprir, né? Para você estar Claro. fazendo jus àquela oportunidade, né? E ter tido essa oportunidade no último ano do Vintage também, É uma coisa que não verdade? sabíamos, né? Soubemos só no penúltimo módulo, que o último Uhum. fecharia o estúdio depois, então Olha foi só. muito especial. Quando as coisas são para ser, elas É, acontecem, né? é isso. Que legal. Ah, que massa. Muito massa. E aí voltou e seguiu com as Isso. formações. Sim, com as formações eu já vinha fazendo isso desde 2017. Primeiro começando pela necessidade de preparar pessoas para estar no meu estúdio trabalhando, né? Pela minha Uhum. Claro. estrutura, não tem por que eu estar sozinha aqui, né? Então eu Uhum. sempre gostei de ter professoras parceiras comigo. E como, enfim, até em 2017 era mais difícil ainda, né? Ainda era difícil, escasso a oportunidade de Pilates clássico, né? Do conhecimento. Uhum. Então eu já comecei a ensinar as pessoas. Aos poucos isso foi se espalhando, veio uma, veio outra, de fora, de perto, né? E foi indo assim. E em 2018 eu tive uma turma de formação, que foi muito, né, algumas meninas que estiveram por aqui.
e que foi muito especial, porque foi o ano que eu estava na minha formação, então, ao mesmo tempo, eu estava aprendendo muito e passando muito para elas, né? E me sentindo segura disso, né? Claro. Por tudo que estava acontecendo Tendo lá. um respaldo também, né? É, então, 2018 foi um programa muito bom. O ano passado foi do jeito que eu queria, do jeito que eu estruturei, dividi em 4 módulos. Fiz o meu programa de formação, o que eu acho que cada fase, cada módulo deve ter para um professor na nossa realidade do Brasil, né? Claro. Porque muitos vêm muito crus, né? E precisam de uma boa base, um bom tanto de método. Um método completo, às vezes, não dá ainda. Um bom tanto de reformer. Um reformer completo, às vezes, não é momento. Porque o reformer é muito difícil todo ele, né? E um pouquinho das outras coisas, porque é o que as pessoas precisam, né? Na realidade. Assim, quando quer... Para atender nos seus estudos, porque ele precisa saber um pouquinho do Cadillac, ele quer saber um pouco também da Wunda. Então, são módulos bem, ao meu ver, organizados para cada fase do aprendizado dentro do método Pilates, né? Então, foi muito especial Legal. ano passado com a minha turma de 10 alunos. Esse ano está acontecendo aos trancos e barrancos quase, porque, né, a gente teve que adiar 2 vezes, né? E está acontecendo online, tutoria, mas os presenciais eu não abro mão, então a gente Com protelou, né? certeza. Jogou para frente. Então, setembro e novembro vou estar, ó, tirando No couro pau. dos meus pupilos desse ano. E o seu Também. também, né? Porque O a meu gente também. também fica nessa correria. Ai, Talvez que sentando legal. um pouco, né? Porque eu nunca sento, mas dessa vez não sei como vai ser. Lá no final, lá em novembro. A barriga. Tu tá de quantas semanas, Gabi? 13. 13. Sim, 13. É e para teve um período ali mais. início. É, Enjoo, dor de cabeça. Mas agora parece que está amenizando. que bom, Terceiro mês está melhorando um pouquinho os sintomas. Mas me que sinto bom. super bem, super bem. Uhum. Às vezes a gente acha que não tem nada, tá tudo normal. Que não tem ninguém ali dentro. Até não Mas tem, começar a sentir. mas Tem, tem. É. tem. Ai, E que tudo legal. bem. Bom, muito, muito massa a tua história. Muito massa. Ai, obrigada. Ótimas experiências. Obrigada. Então, Gabi, vamos entrar no assunto de fato, então, né? Verdade, é. Ah, não, eu olhei até aqui, será que termina às 9? Mas não pode ser que passou tão rápido. Não, não, Nove e não, não, meia. não, 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 não. Aham. Esse Tá. termo vem do Jay ou não? Esse termo vem do Jay. Então, o two-way stretch, ele é um conceito e até o Jay brinca que deveria ser um princípio, né? Que Jay resumiu, buscou para resumir o que Joy buscava que encontrássemos nos exercícios, em todos os exercícios que a gente faz dentro do método Pilates. Então, o two-way stretch, ao pé da letra, two-way é 2 caminhos, 2 direções, stretch, alongamento. Então, alongar, crescer, alcançar por 2 vias, né? Por 2 caminhos. E, às vezes, até por mais. Às vezes, não são só 2 caminhos. Às vezes, são outras direções, né? Então, através de um centro forte, né? Através do centro. Então, quanto mais você consegue alcançar o two-way stretch na sua prática, para você alcançar isso, cada vez mais você vai fortalecer o teu centro, deixar ele mais, usar mais, né? Ir mais profundamente no seu trabalho. Então, esse é um termo, Entendi. né? Um termo de Jay, que ele encontrou para resumir o que Joy buscava, que queria que buscássemos nos exercícios, né? Certo. Então tá muito, vamos dizer, na moda, né? Muita gente já ouviu falar, né? Sim. E a gente tem que saber que o two-way stretch, ele depende de muitas coisas. Então, às vezes, falar, a gente imagina e pensa, ah, legal, entendi. Mas, na verdade, para isso acontecer, muita organização vai estar envolvida, muitas conexões, né? Então, é upper back connection, é centro, é seat. Então, é uma coisa muito complexa.
né? Muito completa. E é Pilates. Dá, dá um exemplo para nós aí, Gabi. Bom, um exercício que ele sempre fala, assim, que é um bom exemplo do two-way stretch é o double leg pull, tá? Ou double, alguns Uhum, conhecem por double leg stretch, né? certo. No vintage a gente chama tudo de pull, porque a gente concentra em puxar bem, Uhum, crescer pela perna que está indo longe. E para ter esse foco, né, dessa puxada, não pensar só em stretch, em alongamento. Para Joy era muito mais força, tudo, né? Muita força, sim, claro que com muito crescimento, com muito tray stretch, com muito alcance, né? Então o Jay certo. fala que o double leg pull, ele é um ótimo exemplo, a gente de tudo, não só do two-way stretch, mas de várias conexões e várias formas até da coluna dentro do método. Então se a gente pensa na posição inicial, que é abraçado, né? Sim. Os nossos tornozelos com o joelho na linha dos ombros, a nossa coluna, a forma da coluna é uma coluna longa, pesada, quadril pesado, não é o bumbum enrolado, né? O sacro Uhum. cravado. O enrolamento do upper back, que é o enrolamento da parte da O que base que das é upper costas para back? cima. O upper back é a parte de cima das costas. Se a gente. Aqui. Isso, a cintura Uma escapular, cintura né? escapular, beleza, Isso. tá. Então, se a gente. Nos Estados Unidos, eu acho muito legal essa questão que o inglês ele é muito simples, né? Uhum. Então, até às vezes, para passar um exercício e instruir o que é para encontrar, o que é para fazer, é super rápido no inglês, né? A gente tem que falar várias coisas, às vezes, para o nosso cliente, nosso aluno entender o que a gente está querendo que ele faça. Então, o upper back nada mais é que a parte de cima das costas, né? Essa Uhum. região da cintura escapular. Eu Então, peço só porque às vezes alguém, legal, né, sim, enfim, porque não muitas sabe o que pessoas é. podem estar assistindo e não, né, não conhecer essa terminologia, né, essa nomenclatura. Exato. Hoje mesmo, uma menina me mandou uma mensagem pedindo onde ela encontrava um nome com as sequências, né? Footwork, 100, coordination, sei lá, enfim, blá blá blá. Uhum, Porque na formação dela, ela aportuguesaram todos os nomes, deram sim, nomes, né? e eu não acho Então, isso bom, porque é um método, né? Então, exato. a gente tem que usar os nomes originais e a gente simplesmente resume, né, resume, a gente como é que é? Traduz, me fugiu a palavra. Traduz A gente isso. traduz para o nosso Translate. aluno. Aham. Tô muito pensando em inglês, amiga. Quem me dera. Então, Então, acho importante, né, a falar o gente que tem que é, saber né? o nome do exercício e em todos os movimentos. Quando a gente sabe o nome, a gente sabe o que Joy queria que fizéssemos no exercício, né? Então, going up Uhum, front na bunda, um go up, né? Front, que é de frente, você tem uhum, que buscar ir para cima e não buscar ir para cima da cadeira. Então, se você pensa ao pé da letra, muda uhum. totalmente o exercício. Um roll Exato. up não é rolar para frente, é rolar para cima, né? Então, tem que manter os nomes e a gente tem que. É tão simples, não são coisas extraordinárias A de gente que beleza, né? complica. Uhum. E é gostoso, eu acho que até os alunos se empolgam com isso, que começam a aprender né, esses nomes. Alguns já sabem, né? Enfim, mas não é tão comum Aqueles aqui que no Brasil as querem, né? pessoas, pelo menos, né, falarem o inglês bem. Uhum. Aqueles que querem, muitos não. Aqueles Mas a gente tem. não pode desistir, porque uma vez o meu irmão me deu um bom exemplo, assim, né? Até por às vezes eu ficar um pouco desanimada com essa questão das pessoas não quererem muito saber né, do inglês, né, não ter esse interesse. E ele comentou assim: poxa vida, mas eu faço crossfit. Eu não conheço o nome dos exercícios do crossfit. E todos os movimentos, os nomes são em inglês e todo mundo sabe qual é, né? Então, é um método. O crossfit é um método que veio dos Estados Unidos e tem os nomes em inglês e isso é mantido. E mesma Exato. coisa a gente tem que fazer com o nosso método Pilates, né? Verdade, guria. Tá lá no quadro escrito, sei lá, quantos squats, tantos snatch, tantos não sei o Então, quê. A galera chega lá e faz, né? e pronto. Por que não, assim, para nós também, né? Para o nosso método. Então, é isso aí.
Bom, eu estava falando sobre O upper back do sobre double leg o pull. exemplo do two-way stretch no double leg pull, né? Então, Isso. ali no double, a gente percebe as formas do corpo, a coluna, o rolamento da parte de cima, é o quê? 100, né? E a gente encontra nossa organização naquela posição. Então, nós estamos com upper back connection, que é a conexão da cintura escapular. Ela Uhum. se conecta com as costelas, vai descendo e tudo está interligado no nosso corpo, né? Então, por isso que o two-way, ele depende de muitas organizações. Então, por isso o método vira concentração, corpo e mente, né? Para você estar ali presente e praticar com qualidade. Então, quando você entende as posições e organizações, você mantém essas conexões, costela fechada, centro lá para tua coluna, para tua lombar, o sit, Uhum. né, o glúteo, a pressão dos calcanhares que te ajuda a ativar toda a linha média, e você faz o movimento sem perder essa conexão, né? Leva os braços, leva as pernas, busca esse two-way stretch nas duas direções, aprofundando mais e mais a força do seu abdômen, circula o braço e abraça. Então, aquela Uhum. energia do movimento se mantém o tempo inteiro, porque se o aluno somente estender, deixar aqui soltar, deixar a coluna arquear um pouquinho, fica a técnica, fica o exercício, o movimento, mas fica o movimento, sem técnica, né? Sem conexão, né? Isso, Pilates é técnica, é praticar com qualidade, né? Se a gente faz 3 double leg pull bem espremido, não é maravilhoso? Não adianta fazer 10 Uhum. sem conexão, né? Então, para isso, em todos os movimentos. Exatamente. Exatamente. E depois que os alunos conhecem as organizações, os conceitos que a gente tem que trabalhar em cima, eles vão ficando um pouco mais independentes para se mover e para toda vez achar two-way stretch. Eu sempre, de vez em quando, falo para o meu aluno, encontra um two-way stretch no seu exercício, encontra oposição, two-way stretch é oposição, two-way stretch é não colapsar, né? Uhum. Se a gente olhar fotos do Joey fazendo a sequência do Matt, ou qualquer que seja exercício, ele sempre tem força para fora, né? Ele nunca tem colapso no corpo dele, né? E era Uhum. um corpo pequeno, um corpo, né, forte. E Jay disse que ele era baixo, né? Ele era muito. O Jay comenta que ele sabe o Moses Urbano, o Sim, sim, Moses, sim, 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 sim. Uhum. Uhum. diz que é a cópia. É, Diz que é a olha só. estatura, o porte físico, muito parecido com o Joey. Achei Olha só. interessante, porque eu nem imaginava né? Como Nunca nem era. tinha parado para pensar nisso, Aham, sinceramente. isso aí. E o que tu diria primeiro, assim, Gabi, para atingir um two-way stretch Hum, ideal? Não sei, cada pessoa tem o seu ideal, né, no caso, mas o que que eu seria, acho que ideal, eu acho que a o gente que não demora pode para chegar. faltar? Porque eu até hoje, às vezes, praticando, percebo uma coisa que eu não fazia que agora eu estou fazendo, Uhum, sabe? Então, uhum. são Sei, descobertas, sabe? sei, sei super. São descobertas e é muito legal isso, né? Porque daí você já passou esse exercício tantas vezes para os seus alunos e daí você num dia pratica e descobre alguma coisa na sua própria prática e você passa Uhum, isso para o seu aluno e dele, nossa, né? Sentir diferente. Eu acho exato. que a busca do two-way stretch, né, não dá para ter pressa, porque cada um vai ter sua consciência corporal, né? Uhum, Mas tem que ser uma busca constante e e o aluno tem que ter concentração, ele tem que estar presente para entender o que é, né? Para a gente não o tempo inteiro ter que corrigir coisas que têm que ser naturais. Chega uma sim. fase que o aluno está praticando Pilates, alguns meses, não é rápido, que alguns movimentos, ele vai se organizar numa posição inicial, ele tem que lembrar do que ele precisa ativar, né? E se Então, eles não lembram? a gente não desanima, né? A gente sempre a gente faz nossa parte.
que a gente tem que respeitar O tempo de cada um. e a consciência mesmo, né, de cada um, Uhum. de concentração. Porque muitos não têm essa também coordenação corporal, né? Uhum. Então, não dá para nunca desistir do aluno. Eu acredito que ninguém desista, né? A gente não pode desanimar. Eu continuo sempre lembrando quem eu percebo que tem mais dificuldade e quem não tem, às vezes eu deixo. Então, quem já tem uma boa aptidão, uma boa consciência, às vezes ele começa a praticar e aí, tá sentindo alguma coisa? O que você está achando desse exercício? Ah, tá. Aí eu lembro, né, esse aluno, esse cliente de algumas coisas e já na hora ele percebe o que estava faltando. Para E dar na um verdade estava plus. faltando ele estar presente, né? Estava faltando ele estar presente. Porque a vida é assim, né? Tem dias que a gente não tá tão bem, não tá tão disposto, ou tá com a cabeça em outro lugar, né? Nem Com sempre a gente certeza. está pronto para fazer um reformer completo, né? Sim, super. Eu mesma não me acho pronto. Mas vamos lá, Não, né? mas assim, o Tamo completo que a aí. gente consegue fazer, né? Tipo, o que a gente Entendi. domina. Mesmo assim, a gente não é todo dia que a gente está afim ou pronto para isso. E a gente tem que respeitar o nosso corpo, buscar o que ele está precisando, né? O que o corpo está precisando, Exatamente. né? Isso envolve sabedoria também, né, Gabi? Conhecimento, Autoconhecimento. né? Uhum. Autoconhecimento. Mas é muito gostoso perceber a evolução dos alunos, que é um caminho, né? Até eles irem independentes, fazendo os movimentos. E o two-way stretch é uma coisa assim. Quando que você consegue trabalhar ele com o seu aluno? Quando o seu aluno já está um pouquinho mais independente. Porque quando você Isso. está naquela fase inicial de ensinar muito o aluno, vamos fazer o coordination. Dobra os braços, estica tudo, e abre, fecha, e dobra. Então, você está muito ocupado em dar comandos de movimento, né? E é muita Então, coisa, né? Eu é muita imagino. coisa. Então, por isso que a pessoa que quer praticar Pilates, quer sentir o método funcionar no corpo, ela tem que estar disposta e Disposta. interessada a aprender. Eu falo muito isso para os meus alunos aqui do estúdio, meus alunos regulares. Vocês vêm aqui aprender Pilates. Vocês vêm praticar, mas vocês vêm aprender, tá? Eu Boa brinco às vezes, essa. vocês sabem muito mais que alguns professores, sabe? Porque é isso, vocês vieram para É ela que tá aprender falando aí, não sou eu. para deixar eles motivados, Claro, sabe? Né? claro. E, e é bom, né? É outra vida para todo mundo. É para eles, porque a gente não fica naquela falação na orelha, Uhum. né? Tique, dobre, puxa, né? Então, cada exercício, cada aparelho, eles vão aos poucos conquistando o repertório Uhum. deles de exercício, de movimento. Aos poucos a gente dá mais, e assim a gente consegue aprofundar. Trabalhar two-way stretch, fazer eles irem mais profundo nos exercícios. Uhum. Então, Legal. não é Tem uma, simples. Não é simples. tem uma pergunta aqui, Gabi, do Uhum. Pedro. Vou colocar aqui para ti, ó. Como foi a transição de trabalho com os alunos para promover autonomia na prática? Já que a gente estava falando um Menina, pouco sobre isso, né? sim. Ótima pergunta. Pedro, um beijo. Não foi nem um pouco fácil, porque assim, ó, 2016 eu fiz a formação, mas tudo tem a sua fase certa. Sim, 2016 e 2017 foi esse meu período de ensinar meus alunos, ensinar os exercícios, né? sim, sim. E eu teria ficado assim, eu acho que meio que montando a aula, mesmo no método clássico, montando aula, tipo, vai ali, faz esse, faz aquele, sabe? Sim. Então, eu fui uns 2 anos seguindo assim. Até mais que 2 anos, né? Porque eu comecei a ir para o Vintage em janeiro de 2018. Aí é muito engraçado, porque eu cheguei lá e normalmente a maioria dos meus colegas do The Work já tinham
tido um contato prévio com o Vintage, já tinham ido uma vez para lá, pelo menos, né? Para Sim. um summer camp, para algum camp. E eu nem sabia disso. Tipo, não era uma obrigatoriedade, mas era recomendado. Eu não fui, não sabia. E fiz minha prova de acesso e tal. Então, a primeira vez que eu estive lá já foi para o módulo do The Work. Então, chegamos, foi super assim, ninguém se apresentou, né? A gente se conheceu meio que ali. E já começou o Teachers Clubhouse, que é uma prática, assim, todos juntos. Enfim, uma prática independente. E eu estava perto da Raichele, da Uma Sadi, prática, faz o que tu quer, por exemplo. faz o que tu quer. Isso. E aí, que tu quer. Você viu que eu te... entrei no sul agora. Entendi, entendemos. E aí todo mundo foi indo para os aparelhos, né? E eu olhando, tipo, né? Que o povo tá se mexendo. E aí eu peguei e sentei na Rai e comecei footwork, trabalhei um pouquinho, daí eu olhei para a Sandra, falei, posso fazer o press up? Dela, sim, aí não tem sequência e tal. Daí eu entendi que é para praticar, é para, né? Mas a gente não é acostumado com isso, né? Não. Mesmo em cursos, né? Você chega, você olha, você é instruído a fazer um exercício. Então foi assim, então praticamos lá uns 40 minutos. Ok, aí eu já percebi esse, né? Apesar de ter visto no site que o Vintage era um estúdio onde a filosofia do estúdio de Joy estava viva, que é isso, né? Esse trabalho independente, né? Sim. Mas eu não havia me tocado disso, enfim. Aí, ok. E essa semana toda que eu estava lá, a gente fica muito observando, então eu percebi alunos regulares praticando Pilates. E eu olhava e eu pensava, será que é professor em outro estúdio? Será que... E não, eram alunos regulares, alunos normais. E bem despachados no estúdio, né, indo de um aparelho para o outro, seguindo na sua sequência de reformer o que estava para sua aptidão de movimentos, né? Achei super interessante. E assim foi indo. Então, eu vi que isso era possível, né? Depois voltei em abril, continuei observando e maravilhada com isso, né? Porque isso é um sonho, né? É uma coisa muito gostosa, é uma energia boa, as pessoas se movimentando, você ali. Claro, os professores sempre estão ali, eles sempre serão necessários. É incrível tudo que a gente ajuda o aluno que já conhece um movimento. A gente ajuda ainda mais, que a gente só não fala o exercício, né? A gente instrui ele a ir mais além, né? Mais profundo. Então, abril eu também observei e tive uma conversa com a Sandy, que eu estava muito interessada em começar a fazer isso, mas estava... Ah, não, abril eu observei. Em julho, quando eu voltei, foi me aguçando cada vez mais essa vontade. E Sim, porque daí eu tive fica um uma conversa com negócio, ela. né? Tipo, como Nossa, que eu vou implantar isso? Como que eu vou começar? Por exatamente. onde eu começo? O que que eu faço? Porque É parece que é bem algo assim desafiador. impossível, sabe? Do formato que a gente trabalha aqui, parece algo Aham. impossível. É uma coisa que eu falo para os meus alunos de formação. Cada um tem que achar a sua forma, porque não é igual para todo mundo, né? Claro, com Quando eu certeza. voltei em julho para o Brasil, e né, em julho eu falei com a Sandy que eu estava muito interessada e focada em fazer isso acontecer no meu estúdio. E ela super me apoiou e falou que eu poderia perder clientes, né? Que eu estivesse Sim, preparada para isso. Porque não é todo mundo que está preparado para trabalhar dessa forma e também não é todo mundo que gosta. mas E tudo assim bem. também como na transição, né, Gabi? Com certeza Assim, perdeu exatamente. clientes, né? Mas Também. ganhou outros, Outros vêm e vêm as pessoas o que é que mais fácil, né? querem isso, né? Que querem isso. Sim. Então, aí é outra energia, né, de trabalho. Então, em julho, final de julho, eu voltei e me decidi. Foquei. Falei, não, vou começar agora, né? Então, final de julho de 2018. Eu já estou há 2 anos nesse caminho. Eu estou muito feliz e muito satisfeito com os meus alunos. Eu não digo que todos eles são super independentes, Uhum. mas
vários são de deitar no mat sozinho, deitar no reformer e sozinho. Eu só vou ensinando uma coisa a mais, um exercício a mais, quando eles precisam. E eles conhecem muita coisa, eles conhecem o que existe no Cadillac, eles conhecem o que existe na bunda, eles conhecem. E eles praticam isso, e eles praticam bem isso, porque não é uma coisa nova. A gente fica bom num esporte, né? Fui ginasta, porque treinava todo dia a mesma coisa, muito específico para aquilo, né? Um pianista fica bom porque pratica muito. Então, isso acontece no método. Então, acaba não ficando chato, né? Entediante, porque eles percebem que eles usam muito mais aquele exercício. E cada vez você dá um pouquinho a mais, né? Cada vez não. Mas aí eles não fazem o que Algumas eles aulas. querem, né? Ou Então, fazem o o que que eles querem. quando eu comecei isso, eu perdi alunos, eu perdi um tanto de alunos, sabe? Porque eu também não sei se eu fiz da forma correta. Eu falo para os meus alunos. Eu cheguei e falei, gente, é o seguinte, lá no Vintage, nananana, no estúdio do Joy, nananana, aqui eu vou começar a tentar fazer isso. E alguns, parece que não foi uma coisa boa. Eles, meu Deus, mas agora eu vou ter que decorar tudo, agora eu vou ter que saber. Agora virou uma academia, tipo assim. Isso, exatamente. Então, eu falei, não, é aos poucos. Eu falei, você não precisa ter pressa nenhuma. Eu só quero que todos tentem, né? Que aceitem isso, porque vai ser muito bom para todo mundo. Vocês vão perceber como vai ser bom para vocês e tal. Eu sempre Uhum. falava, eu não tenho pressa nenhuma, tá? Mas essa mudança vai acontecer aos poucos. Então, na época, eu falei isso para eles. Às vezes eu penso que não precisa falar, entende? Só que, no meu caso, eu estava quantos anos trabalhando de uma forma, né? Ia mudar. Então, eu achei, enfim, eu achei que eu precisava falar isso para eles dessa minha vontade. Claro. Então, eu comecei a incentivá-los a entender mais, a aprender Pilates, né? Não só escutar e fazer o que eu mandava. E beleza, então eu ainda ia guiando a aula, praticamente todo mundo no mesmo equipamento. Nos últimos 15 minutos de aula, cada um tinha que escolher alguma coisa. Ou um exercício que gosta, né? Adora aquele, vai fazer aquele. Ou se não sabia nada para escolher, me diz o que você está sentindo que o teu corpo precisa. Ah, eu tô com dor na parte superior da coluna, então vamos fazer isso, sabe? Aí todo mundo se espalhava, cada um tinha que concentrar no seu movimento, e foi uma forma boa que cada um foi percebendo que é muito mais gostoso você estar dono do seu exercício do que você estar Do que a tentando seguir o ficar ritmo de outro que está do seu esperando. lado. É. Ou ficar esperando Isso a não orientação, porque né? esperando orientação, aí vamos supor, os três estão fazendo o mesmo exercício, eles acham que tem que ser no mesmo tempo, cada um tem seu corpo, não precisa ser no mesmo tempo, né? E Sim. daí um fica travado, o outro, enfim. E não é mais exercício de condicionamento físico, porque você fica muito parando, muito, né? Assim eles fazem muito mais exercício, muito mais. A aula rende demais. Hoje em dia, eu já tô assim, nossa, realmente, eu tô bem feliz com o que está acontecendo no estúdio. Alunos novos é sempre um caminho a trilhar. Eu Alunos tô. novos não é assim, né? Gabi, tô lendo os comentários aqui, estão te chamando de Ah, Alemoa Jaguara. é meu compadre. Meu Deus. Ele fez Pilates só no tempo do contemporâneo, talvez uns 8 anos atrás. Aí, olha só, é ele mesmo. Agora eu consegui achar. Então, o que mais que eu tava falando? Ah, eu Ah, atrapalhei, hoje né? em Eu fiquei dia. dando risada aqui. Não, imagina. Aham. Ó, ele Que tu falou que tá ele super. gosta do saco de batata, porque era só se soltar no barrel, sabe? Só, Sim. tipo, terminar uns fun dives. Ele adorava isso. Então, aí, Bubi, só para terminar o que você havia me perguntado. Hoje em dia é assim, ó. Eles escolhem muito, muito. Eu tenho duas salas. Eu sonho em um momento ter uma sala grande com tudo junto, tá? Então eu me alterno entre uma sala que tem métrica, Cadillac, Vunda, vários equipamentos, guilhotina, Sim, vários sim. acessórios. Na outra semana a gente vai pro Reformer, tem ladder barrel, vários acessórios, tem mat, tem pedal pull.
tudo, armchair. Então, eu fico para lá e para cá. Enfim, quando a gente está na sala do Reformer, é muito comum que todos vão para o Reformer, um ou outro vai para outro equipamento. Aqui no Cadillac se alterna muito. Onde você quer começar? Ah, eu vou começar no Cadillac, eu vou começar no Matt. Ah, eu não sei, então você vai no Matt também, ou você vai na Wunda. E a gente trabalha assim. É bem raro eles estarem nos mesmos equipamentos, mas também acontece de estar todo mundo no Matt, às vezes todo mundo quer ir para o Matt, né? Eles escolhem muito. Interessante, né? Uhum. Uma batalha. E coragem. Interessante. É, Quando eu fiz essa transição, eu acho que tem que eu perdi confiar alunos. neles, tem que confiar Uhum. em ti, no teu trabalho e neles, porque a gente Exatamente. subestima muito, né? É. A gente pensa neles não vão conseguir fazer. Não vão se Uhum. machucar. Eles Meu não precisam Deus, ser com aquela perfeitos. consciência corporal não vai dar. Uhum. Então, eu acho que é educação mesmo, né? Sim. É ter esse E você, formato mesmo de educação, né? você tem que ter esse foco para não desistir, porque tem momentos que você pensa, será? Acho que está muito difícil, não está, né? Mas aí E tu vê eles motivá-los, fazendo motivá-los. tu vê eles fazendo assim algumas coisas que, ai, às vezes me dá um chilique, eu preciso corrigir. Não, eu corrijo muito, eu fico assim, para lá e para cá, para lá e para cá. E também não tem problema eles fazerem um pouco errado. O Jay tem uma frase, eu às vezes falando eu lembro, né? Cometa um erro, vai ser bom para você, né? Errando a gente Sim, vai aprendendo, a gente, né? Então, a gente mas vai conseguindo lidar, né? tu tem que Alguns, estar ali para ele não fazer esse erro sempre, e não acabar compensando, né? é, assim, Enfim, eu acho penso eu. que assim, não é difícil que eles vão estar, porque eu acho que eles já estão bem treinadinhos na aptidão deles no MET, no Reformer. Então, eles têm uma consciência, né, corporal de não largar ele na bunda e fazer alguma coisa que vai se machucar. Vai fazer um go up? Eles fazem na bunda, eles puxam para perto do pilar, eles puxam para perto de alguma coisa. Alguns que sentem que precisam disso, né? Se eu não estou ali junto. Então, todo mundo vai Uhum. criando uma educação, assim, é muito bacana. Eu ia falar uma coisa importante sobre essa. Ah, tá. Eu quero compartilhar isso porque foi um caminho muito difícil. Eu fiquei muito entristecida quando eu perdi talvez uns 10 alunos, né, naquela época. Então, foi Uhum. aquele ano de formação, 2018. Dinheiro, né, amiga? Precisa de dinheiro, né? Mas assim, eu arrisquei fazer Um isso punhado. quando, eu arrisquei fazer isso quando eu já tinha 3 módulos feitos, só tinha mais um módulo, depois assim, agora eu vou pôr em prática esse negócio. E também eu pensava assim, eu não posso estar investindo tudo isso e vendo que dá certo e não fazer nada, porque eu tenho a prova que isso dá certo, eu tô vendo. Então isso me encorajou muito, né? Então eu Uhum. fui em frente. Voltei, fiz essa conversa, Ana. Fiquei chateada quando eu perdi alunos, porque eu pensei, meu Deus, eu estou buscando tanto melhor para todo mundo, né? Mas tudo bem, foi um dia só. Não era para ser, Vão uns, né? outros vêm, dá espaço, Isso. né? Dá espaço Eu para isso fiz mudar, né, também. cartões, tá? Eu fiz cartões da sequência do MET, eu fiz cartões da sequência do Reformer, eu fiz cartões com nome normal, com tradução, fiz só com tradução, fiz com tudo, com trave alta da cabeça, baixa, sabe? Então, hoje em dia eu tenho na parede a sequência do Reformer escrita. Escrita. Com tudo, tipo assim, Tudo. transição, mola, cabeceira, Não, tudo, barra. mola sim. Vou tirar uma foto e te mandar. Tá. Mola, tem o apoio da cabeça, tem o foot bar. Mola, não Uhum. tem transição. Transição eles têm que aprender, porque é uma Que é coisa um que liga um exercício movimento ao também, outro. né? A transição Aham. também, né? Então eu tenho lá Faz e também parte. funciona super bem, porque eles pulam o que eles têm que pular, né? E eles também ficam curiosos, qual que é esse? Ah, vamos tentar, vamos ver e tal. Enfim, e o Matt eu tenho quadro, também tenho banner escrito, e isso aí. E nos outros aparelhos eles vão conquistando o seu repertório.
tá funcionando super bem. Que Tô bem bacana, satisfeita. que bacana, que Outra massa. vida. É, dá um trabalho no início, mas depois eu acho que Dá. fica mais leve, né? Sim, rende muito, eles fazem muito mais exercício. É bem legal. Tem uma Eu acho pergunta que aqui. toda Pode pessoa, falar. nós professores, a gente sente o momento que dá para fazer isso. Como você comentou antes, você comentou que a gente tem que estar muito seguro. A gente tem que estar muito seguro, porque a gente tem que dominar o método, porque de repente seu aluno está num Cadillac, ele terminou, ele quer fazer outra coisa, ele não tem obrigação de lembrar. Mas você pode rapidinho instruir ele alguma coisa, mas ao mesmo tempo outro já está terminando alguma coisa, também pode precisar da mesma ajuda, né? Então, nós temos que Uhum, atender dessa forma. E rapidamente saber, faz isso que vai ser o teu corpo, faz é. aquilo, né? Então, é isso aí. Estudo, prática, depois só vai. Perguntas? Deu uma travadinha aí. É, tem uma pergunta sobre transição. Nosso tempo já tá acabando, acredita? Passou muito Muito rápido. rápido. Eu acho que eu falei demais. Não, guria, foi muito bom te escutar mesmo, Ai, que de bom. verdade. Acho que o pessoal também, porque tem uma galera aí, ó. Ai, que bom. Se Isso tiverem aí. mais alguma pergunta, agora é a hora, hein? Será que é possível transformar um grupo grande, fazer essa transição do contemporâneo para o clássico? É possível, meninas? Não sei se é aula em grupo ou se é. Acho que sim, né? Hum, Acho que sim, né? Um grupo grande, ó. Passada a transição do contemporâneo para o clássico? É, Sim, acho que essa foi a pergunta. sem aquela Mas pressa, né? o step by Ensinando. step, né? Uhum, sim, tudo é Mas é possível possível, sim. É, com a gente determinação, que né? Das duas a gente que partes. já passou por isso, é. Aham. Muito bem, Gabi. Conta para nós um pouquinho dos Hum, teus planos, que agora falta. Deixa eu ver quanto tempo falta 7 exatamente aqui. minutinhos. É, Uhum. um pouquinho dos teus planos, do teu E, bom. workshop online que vai acontecer, para me Ah, falar sobre isso verdade. aí. Estarei agora em setembro com a Adri Camaroto. Agora vai ser a minha vez. Foi Isso. a sua semana passada, né? De vocês? É, foi. Uhum. Semana passada. Foi E bem isso, a gente vai. legal, foi bem bacana. Eu estaria lá em Jundiaí, na data, né, em setembro, ministrando 2 workshops, que seriam as formas da coluna e a relação de acessórios e o alicerce, a base do nosso corpo, né, o trabalho de vários acessórios. E então a gente resolveu, né, passar esse workshop online. A Adri já está no trabalho de divulgação, no meu link também, no meu link, né? Na minha bio Na tua também bio. tem. Uhum, uhum. Isso, daí vai ser super, acredito que vai ser super interessante. Estamos preparando um workshop bem bacana. E os temas são bem relevantes São para o método, interessantes, bem é. importantes mesmo. Ter esse Uhum. entendimento sobre esses temas. Bom, eu quero setembro e novembro finalizar, né, dar continuidade, finalizar com os meus alunos desse ano, né? Eu tenho fé que eu acredito que em setembro as coisas já vão estar mais calmas, que a gente possa voltar a se reunir, né? Se Deus quiser, E a meu gente vai Deus. acabar cumprindo o cronograma, porque eu acabei juntando 2 módulos em novembro e vai ser muito bom, porque vai ser 8 dias de uma imersão e eu sei o quão é bom a gente ficar, né, toda essa semana aí num aprendizado. Então, vai ser bom também. Então, foi uma forma Não dá que eu vontade de ir encontrei embora mais. e eu estava pensando em passar para janeiro, né, o módulo, mas depois pensando melhor, vai ser muito bom assim. Eles vêm uma vez só, a gente cumpre o ano. Janeiro, meu bebê vai estar aí. E eu já estou programando né, estruturando o programa do ano que vem. Vai sair, gente, tá? Vai dar certo. E com essa pandemia, como é interessante, né? Como a gente abriu novas possibilidades, né? Completamente.
Nossa, e assim, agora que, né, tô grávida, eu pensei, como que eu vou fazer o ano que vem? Fiquei muito grata em estar grávida e feliz, e pensando, janeiro nasce, então acho que vai ser muito bom, início de ano, e ainda vai dar tempo de correr aí o ano com o programa. Então, o ano que vem, posso falar, né? O programa vai Claro, o que começar tu quiser. online. Tá bom, vou fazer minha propaganda. Claro, por Então, está favor. quase no site, eu estou terminando de redigir. Então, ano que vem eu vou começar online, final de fevereiro, Hum, vários compromissos. E nisso vai ser muito bom, porque as pessoas não vão chegar aqui crus, eles já vão chegar entendendo né, várias coisas. Então, a gente uhum. vai ter compromissos a cumprir de fevereiro até maio, e maio vai ser o primeiro módulo presencial. Depois agosto, depois, enfim, as datas eu tô vendo certinho. Então vai sair também, tá? No programa, vai ser Que bem bacana. legal. Então, Uhum. quem tiver interesse, te procura, né? Isso No teu aí. site Vou também colocar no tem site daqui informações, uns né? dias, e isso tem lá para preencher, né? Se tem interesse, já fica com o nome na lista de espera, né? Estamos aí. Estamos fazendo os nossos equipamentos com muito amor e carinho, Ai, alguns sim, aparelhos, também. o Mat portátil, o fixo, né? Spine, Small, vai lá no O site. pessoal Estão pede lindos. muito do meu Modéstia à vermelho. parte, estão lindos. Sim. O pessoal Eu pede sei, muito do meu. Uhum. eu agradeço muito. Já veio muita gente perguntar através do seu maravilhoso É. vermelho. O pessoal Aham, pede o que que é, como é que chama esse tatame. aham. O nosso amado Matt portátil, É, né? ótimo. Super, super Super importante, né? útil. Uhum. É outro respaldo para a prática, né, Bubi? Uhum. Com certeza, com certeza. Te abraça, né? Sim, Porque corrige, né? o tatame mesmo, ele não, tu não consegue, né, ter um Você contato. fica solta, sem essas. Escorrega, é. E eu gosto eu sempre faço essa relação, né? Meu pai tem oficina, né? Ele desentorta os carros batidos, né? Então ele prende Uhum. com corrente os pneus, o chassi, puxa para lá, puxa para cá. É a mesma coisa que um mat faz no nosso corpo. A gente segura os handles, a gente põe o pé, a gente trabalha e o nosso corpo vai se reorganizando, né? Então, às vezes as pessoas têm aquele Uhum. pensamento, ai, facilita em algumas. Não é que facilita, Ou não. ele intensifica o trabalho, né? Ele dá mais Sim, consistência para o trabalho, né? é verdade. Muito Uhum. bom. Isso aí, amiga. Então tá, Muito tem obrigada pelo apareceu. espaço. Muito obrigada. Ó, o Pedro aí, querido. Vamos fazer outro, então. Muito obrigada. Ah, Muito obrigadão. obrigada. Eu que agradeço, Gabi, pela tua disposição, pela tua energia, assim, teu astral. Foi muito bom de ter Ah, mesmo. obrigada. Fico Adorei. muito feliz de ter chegado ao nosso encontro. Estava esperando. Essa mulher não me chama. Tô brincando. Te Que acompanho, te bom que eu admiro chamei, né, então. muito. Te acompanho, te admiro Recíproco. muito e Obrigada. torço para que você prospere, prospere cada vez mais. E parabéns pelo que você Amém. faz, porque você leva isso para muita gente de uma forma Uhum. simples. Você está ajudando várias pessoas a chegarem mais perto do método. Você está fazendo a sua parte. A gente tem que fazer a nossa parte. Obrigada, Gabi. Obrigada. Obrigada mesmo. Assim desejo Beijo! a ti também, a vocês agora, né? Agora não Aham, está mais sozinha. aham. Te cuida, tudo Tá de na hora, eu vou bom. fazer. Eu tô na hora já de ser mamãe. Ah, vai ser A ótimo. idade está chegando. Vamos, posta umas fotinhos aí que a gente vai adorar ver tua barriguita. Sim, vamos esperar crescer um pouquinho. Tá bem tímida essa barriga. Ainda bem, é melhor que demore, né? Um pouco crescer. Não Mas eu vou sei, tem postar sim, mulheres pra que vocês me querem acompanhem. que venha a barriga. Cresça logo, né? Para se sentir mais É, grávida. é. Obrigada. Obrigada a todo mundo Então que tá, acompanhou. eu que agradeço, Gabi. Beijo. Boa Foi ótimo, noite. Tchau, brigadão. tchau. Beijo. Tchau. Tchau.